Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema da doutrina espírita. Vamos conversar hoje um pouco sobre a sensibilidade para ouvir o outro. Mas o que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de perceber sensações físicas ou emocionais. O nosso tema está destacada a sensibilidade para quê? Para qual ação? Ouvir. Ouvir o quê? Ou melhor, ouvir a quem? Ouvir o outro. Apenas uma observação inicial, mas que vai nortear tudo que vamos compartilhar aqui nesse estudo, é que, para ouvir o outro, a minha atenção tem que estar direcionada para mim ou para o outro? Para o outro, certo? Mas por que esse tema é relevante? Ele é um tema doutrinário. Talvez alguns estivessem esperando a iniciar esse estudo sobre algum ponto específico de um item de um capítulo do Evangelho, ou um conjunto de questões específicas do Livro dos Espíritos. Mas o Evangelho, nós sabemos, é o guia da moral cristã. E, por consequência, também é o guia de moral da doutrina espírita. Então, se alguma ação é ligada ao outro, a nossa relação com o outro, tem a ver com o nosso comportamento, nossas ações, pensamentos, sentimentos, isso está conectado ao Evangelho. Então, esse tema ele é doutrinário. Tudo que possa servir de apoio à nossa reflexão sobre a moral cristã é relevante. Não tenhamos dúvida disso. Então, vamos prosseguir, mas prosseguir com essa consciência de que este é um tema doutrinário, relevante e necessário. Nós aprendemos com a doutrina espírita que todas as vezes que nós voltamos a atenção para o próximo com a sincera intenção de auxiliá-lo, nós estamos realizando duas ações ao mesmo tempo. Vamos estar praticando a caridade. Fora da caridade não há salvação, então isso é muito importante. E outra ação, outro impacto dessa ação, estamos combatendo o nosso egoísmo. Mas espera aí, Vai, você não está exagerando, não? Está dando relevância demais a essa ação de estar, né, ouvindo o outro com atenção? Isso é muito fácil. Quem disse que isso é muito fácil? Pelo menos para mim, há certos momentos, situações, que ter essa real sensibilidade para ouvir o outro não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, ouvir o outro com sensibilidade não depende apenas de ter os mecanismos orgânicos no nosso corpo físico em condição de captar sons. Tanto é que, muitas vezes, nós estamos conversando com uma pessoa e outra ali do lado está falando no celular e eu percebo, eu capto sons que ela está emitindo e eu consigo identificar o quê? Que tem alguém ali perto falando alguma coisa, mas eu não faço a menor ideia do que se trata. Não sei o assunto, não sei do que ele está falando. Por quê? Porque meu ouvido está captando sons, mas eu não estou conectado ali, né? Então, para realmente ouvir o outro, nós temos alguns requisitos básicos a serem cumpridos, né? O primeiro é esse: estabelecer uma conexão. Depois, nos colocarmos em disponibilidade para o outro. E detalhe que, assim, não é um detalhe. O outro precisa perceber a nossa disponibilidade. Vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Eu estou em casa,
sentado no sofá, mexendo no celular. A minha esposa está do meu lado e fala assim: lembrei que preciso falar uma coisa muito importante para você. Qual a minha reação? Eu continuo olhando o celular, ou até pior, digitando alguma coisa, sem virar o rosto para ela, e falo: diga, meu amor. Nem o meu amor vai me salvar numa hora dessa, nessa situação. Né? E não adianta eu querer botar a culpa no celular. Também não vai adiantar. Por quê? Porque eu estou ouvindo a ela de uma maneira que ela perceba que eu estou disponível, realmente concentrado e interessado no que ela tem para me falar. Se eu não sei isso, eu posso até ouvir de uma maneira que até eu capte o que ela está falando. Posso até estar pensando sobre o que ela está falando, mas ela não vai enxergar dessa forma. Muito provavelmente, dependendo da situação, a pessoa nem vai falar o que pretendia falar conosco. Vai desconversar, mudar de assunto ou falar uma coisa que não era exatamente aquilo pelo qual nós estávamos procurando para ouvi-la. E assim, eu trouxe o exemplo do celular, porque ele é um instrumento tecnológico importante, né, e que permite que nós nos conectemos com várias pessoas e lugares muito distantes, mas que ele pode muitas vezes dificultar a conexão com quem está no entorno nosso, mais próximo fisicamente. Então, é muito importante nós repararmos esse nosso comportamento no cotidiano. Quando alguém fala com você, a sua ação é, na maioria das vezes, buscar estabelecer contato visual com essa pessoa. Ah, meu amigo, depende de quem está falando, né? Se eu estou concentrado no meu trabalho, mas chega o meu chefe, eu percebo que é o meu chefe chegando, eu paro o que eu estou fazendo e certamente sim. Vou olhar para ele, a minha postura corporal vai mostrar que eu estou totalmente concentrado e disponibilizado e que a minha atenção está 100% nele. Eu sei. Nós ainda somos assim. Dependendo de quem é, ou do local, ou da situação, daquilo que nos cerca, o contexto em que estamos, nosso próprio sentimento íntimo. A gente não vai estar igual e disponibilizado, ou vai ser fácil em todas as situações. Mas nós estamos aqui para quê? Para aprender, para evoluir. E a verdade incontestável é de que somos todos irmãos. E mais, essa verdade, racionalmente, já foi aceita por nós. Mas há, no entanto, um caminho muito longo ainda a ser percorrido, né, para que os nossos pensamentos, sentimentos e ações estejam de acordo com essa verdade. E nós sabemos que é verdade. Para nós, Deus é Pai. E todos somos filhos. Portanto, somos irmãos. Mas isso vai fazer com que a minha real situação seja de estar plenamente conectado numa fraternidade universal? Ainda não. Mas eu preciso exercitar isso, praticar isso, buscar cada vez mais esse alinhamento, essa postura, para que eu aproveite essas oportunidades que estão nos sendo dadas, né, através das nossas relações, de ajustar o nosso comportamento. E assim, há diversos níveis de atenção para ouvir o outro. Vamos ver, por exemplo. Nível 1. Esse foi minha mãe que disse que de vez em quando eu fazia. Ó. O que a pessoa falou, conforme expressões da minha mãe, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Eu nem registrei o que ele falou. Um segundo nível. Eu sei o que o outro falou. Ouvi parcialmente. E aí eu peço para ele, você poderia repetir, por favor? Eu sou meio distraído. Essa situação, em determinados momentos, ela pode ser extremamente constrangedora. Nível 3. Eu ouvi tudinho. Se o meu interlocutor pedir para eu repetir o que ele falou, eu consigo.
palavra por palavra, mas eu me mantive distante dele. Eu não senti nada enquanto ele falava. Então, eu ouvi o outro, mas a sensibilidade não foi ativada. Vamos um exemplo. Caso essa pessoa que estava falando conosco estivesse expondo uma situação de dificuldade na caminhada pela qual ela está passando. E aí vamos reagir de algumas formas. Vamos lá. Na primeira, eu respondo a ele com algumas observações padronizadas. A vida é difícil mesmo, meu irmão. Imagino o que você deve estar sentindo. Uma outra postura. Observações com grau de insensibilidade alta. Pô, rapaz, nós estamos vivendo aqui no mundo de provas e expiações. Você esperaria o quê? Com certeza, é a lei de causa e efeito atuando. Isso é consequência do que você fez na encarnação passada. Isso se não foi nessa. Plantou, agora está colhendo. Quando não escutamos o outro com sensibilidade, o risco da nossa interação com o outro ter um certo grau de insensibilidade é imenso. E aí se imagine como o outro nessa situação. Se ele for te buscar para uma interação com você, expor a situação de dificuldade pela qual ele está passando, ele confia em você. Ou confia no lugar no qual você está para fazer aquilo, representando esse lugar. E aí, na visão dele, quem está nesse lugar para ouvi-lo, vai ouvi-lo com sensibilidade. Porque ao entrar naquele lugar, quem está ali disponível para ouvi-lo, vai estar consciente da necessidade de ouvir com atenção e sensibilidade. Esses níveis apresentados até agora, eles não caracterizam normalmente, né, alguém que ouve com sensibilidade. Né? Mas então, como é que seria, né, ouvir o outro com sensibilidade? Que requisitos estão ali para que o outro perceba que eu estou disponível e que eu realmente esteja com sensibilidade pronto a ouvir o que ele tem a dizer? Eu preciso ativar a minha própria empatia. Preciso me concentrar no conteúdo da fala, mas também nos sentimentos que estão sendo expressos através daquela fala. Preciso manter o contato visual com quem está ali falando para mim. Eu não devo interromper o outro. Tenho que ter muita atenção na forma como eu falo com o outro nesse diálogo. Eu não preciso concordar com o que o outro está me falando, mas há maneiras adequadas de expressar o seu ponto de vista, que pode ser divergente, ou esclarecedor, ou orientador para o comportamento dele naquela situação da qual ele está vivendo. Porque a nossa interlocução com o outro, ela acontece praticamente na totalidade dos momentos em que estamos aqui, no estado de vigília, acordados. E eu não posso esquecer, né, como é que o outro vai perceber que eu estou realmente ali com ele. Eu tenho que estar ali com ele. Não basta eu estar ali, eu tenho que estar ali com ele. E eu preciso lembrar que o corpo fala. E um outro requisito, assim, que a gente não pode deixar de lembrar. Em situação alguma, nunca minimize a dor do outro. Cada um sabe por que dói. Se aquela situação expressa ali por aquela pessoa, meu amigo, meu familiar, alguém que sentou do meu lado no banco do ônibus, não importa. Aquela é a dor dele. Se ao ouvir, e eu posso ouvi-lo com sensibilidade,
sem que, de alguma forma, eu entenda que, para mim, talvez a situação não tivesse aquele peso, não importa. Importa que, para ele, aquela situação é de dificuldade. Eu gostaria de destacar aqui um outro ponto de atenção também. Quando eu estou sinceramente ouvindo o outro, com sensibilidade e atenção, mas alguma coisa que o outro fala gera uma dificuldade íntima para mim. Digamos que o que ele está falando, quando eu recebo aquela informação que eu estou ali, olhando para ele, vendo, né, o sentimento que ele está expressando ali, né, aquilo me atinge diretamente. Quando isso acontece, há um risco. O risco de eu tirar a atenção que eu estou dando para ele e começar a dar atenção ao que eu estou sentindo. É como se eu desviasse o foco que está nele e voltasse o foco para mim. E eu não devo fazer isso. Como é que eu vou reagir numa situação dessa? Eu vou tentar trocar de assunto? Será que eu vou travar? E, nesse caso, como é que fica o outro que precisa ser ouvido? Nessa situação, nós temos que utilizar os mecanismos que nos auxiliem a não entrar em nenhum aspecto de desequilíbrio ou de desatenção, né, que venha dificultar a nossa condição de auxiliar o outro. É claro que existem interlocuções com o outro, que a gente precisa ouvir com sensibilidade, né, mas que a postura não é necessariamente de auxiliar o outro, né, pode estar compartilhando alguma coisa conosco, né, mas eu tenho que manter o meu foco nele. Para alguns de nós, nesses momentos, entrar em prece ajuda muito. Para outros, o que ajuda é tentar acessar o racional, né? Tentar, voltado para mim, né? Eu vou racionalmente direcionar para ele. Tentar que, pelo menos naquele momento, o meu sentimento que começou a aflorar numa outra direção, ele se reequilibre. Cada um de nós tem mecanismos diferentes para lidar com essa situação. Mas é essencial que nós retornemos a atenção para o outro. Alguns exemplos de situações que venham a nos causar algum desforço íntimo, por exemplo. Em diversos aspectos, a sociedade atual vivencia a intensificação da radicalização dos pontos de vista. Um certo grau de intolerância para com aqueles que não pensam da mesma forma que a gente. Vai que eu escolhi um dos lados, seja lá sobre que assunto for. E aí eu tenho que ouvir a pessoa que é do outro lado. E ainda vem conversar comigo defendendo o lado dele. Como é que eu vou segurar a minha onda? A pessoa está nos contando sobre um sofrimento pelo qual ela está passando, por ela ter cometido um erro grave no passado. E que eu está levando ela para ali, ela guardou aquilo com ela muito tempo, o peso daquele grave erro que ela cometeu. E ela está ali expondo aquele sofrimento, né, sobre, agora que caiu, né, agora ela precisa colocar aquilo para fora. Né? E ela foi ali buscando o quê? Será que ela foi buscar achar uma palavra de perdão? Ou uma palavra de esperança? Para aliviar a culpa que a esmaga intimamente? E para você tá muito difícil perdoar o que ela fez. É como se para você o que ela fez não tem perdão. Você não consegue enxergá-lo naquele momento como um irmão que está passando por dificuldade. Mas essa é a realidade. Ele foi buscar não um apoio para o que ele fez, não é concordar com o erro que cometeu. Eu preciso perceber o sentimento que ele está expressando ali. Mas, para isso, eu tenho que ouvir com sensibilidade. E sabendo que, naquele momento, o que interessa ali não sou eu e os meus sentimentos. É ele e os sentimentos dele. Uma outra situação. Você está, de novo, sentado lá no transporte público,
está sentado na janela, né? O ônibus tem bastante lugar, né? Você está sentado aí na janela, aí senta do seu lado uma senhora idosa. Ela puxa a conversa, contando que tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Todos se distanciaram dela. Ela vive só. Diz que a solidão dela é imensa, que materialmente não lhe falta nada. Ela procurou sempre viver uma vida simples. Só que nessa mesma semana, o seu único filho, que lhe dava ainda alguma... o meu filho, né, ele se mudou para a Austrália, o meu filho, para fazer uma graduação lá e com o objetivo de fixar-se naquele país definitivamente. Então, uma senhora falando da dificuldade de lidar com a solidão que sente, que tem 5 filhos, e todos se distanciaram dela. Só que eu estou passando por uma situação que, para mim, está sendo difícil, que meu filho se afastou de mim. Mas se afastou para quê? Para fazer uma graduação, buscar seu crescimento profissional, né? Eu estou lidando com uma dificuldade, que eu posso fazer uma associação com o que ela está me dizendo. Está falando, ela se sente só pela distância do filho. Eu estou me sentindo triste pelo distanciamento do meu filho a partir do que ele vai fazer agora. E as perspectivas do futuro que ele tem da continuidade de vida dela distante. Pode ser que, de uma maneira até inevitável, o relato daquela anciã me atinja de alguma forma, eu acesso o quê? O meu sentimento. E aí eu volto a pensar no quê? No meu filho, que está viajando, puxa vida, agora vai ficar distante, né? Eu preciso retornar para ela, que precisa, nesse momento, da minha atenção. Mas como é que eu vou retornar? A questão da empatia eu preciso de um esforço de me sentir no lugar dela. Mas olha que interessante. É me sentir no lugar dela com atenção para o problema dela. Eu me coloquei no lugar dela, né? Ela está sentindo solidão, eu passei superficializou a minha solidão, que tem a ver com o filho, né? Isso é empatia, eu tenho um sentimento que eu consegui me ver no lugar dela, passando por aquela situação, mas isso não é o suficiente. Se eu não cuido disso, vai que eu desabo ali do lado dela. Começo a chorar, desabafo. Esses filhos não pensam em nós. A solidão é terrível. Será que faz sentido viver assim tão só? Vai que eu entro nisso. Eu ajudei aquela senhora. Ou talvez eu tenha potencializado nela o sentimento de solidão que ela tem. Ainda posso ter colocado elementos, dependendo do que eu falo, né? Do tipo, a vida assim não faz sentido. Eu não só não estou ajudando ela, como ainda estou levando para ela possibilidade de intensificação do impacto daquilo que ela está sentindo, né? Então, ouvir com sensibilidade essa situação, né? Eu preciso trabalhar de alguma forma, passar para ela palavras de esperança, mas também de resignação. Mas a doutrina espírita tem lá, fala da ingratidão filial. Eu vou pegar essa parte da doutrina espírita e vou despejar para aquela senhora a parte. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da ingratidão filial. Se está acontecendo ali, está vendo? Está até escrito lá no Evangelho. Eu não posso fazer isso. E detalhe, eu tenho que estar muito atento, né? Eu estou com sensibilidade ouvindo o outro, mas tenho que estar muito atento em relação ao que eu vou sentir, qual é o meu comportamento, o que eu vou expressar. Mas se eu não busquei essa conexão de sensibilidade, não vai funcionar. Uma outra situação também hipotética. Alguém se aproxima de mim falando mal do espiritismo, que aquilo não é coisa do bem, que os que andam por esse caminho ou são do mal, ou mal intencionados, ou loucos.
Eu vou o quê? Eu vou brigar com ele? Eu vou tentar convertê-lo? Nem uma coisa nem outra, certo? Eu vou dizer que sou espírita? Ou eu vou plantar junto àquele irmão uma sementinha, né? Dizendo, olha, eu conheço espíritas que se dedicam à prática da caridade, tenho amigos espíritas, colegas de trabalho, que sempre buscam, além de fazer as suas tarefas, auxiliar os outros no ambiente do trabalho, têm um comportamento cristão. Porque existem situações que, se eu falar, eu sou espírita, aquela pessoa não vai sair correndo, não vai me ouvir, não vai ligar para nada do que eu estou falando. Então, depende da situação. Mas é imprescindível que eu escute o outro com sensibilidade para que eu possa até entender como deve ser, em qual grau, que tipo de informação eu vou estar passando para o outro de forma que o auxilie. E não preciso, para isso, concordar absolutamente com o que ele está falando. Agora, se eu começo, ele fala isso, e eu começo a dizer para ele, ó, eu sou espírita de carteirinha. Ele ia sair de perto de mim, né? Podia começar a dizer que eu sou do mal, né? E eu não seria útil para ele em absolutamente nada. Eu poderia aqui continuar dando vários outros exemplos, né? Mas gostaria de comentar sobre uma outra situação na qual o ouvir o outro pode nos colocar. Outra dificuldade com a qual possamos ter que lidar ao ouvirmos o outro com sensibilidade é a sensação da incapacidade de ajudar. O irmão ou a irmã que nos aborda, por alguma razão que desconhecemos, e às vezes até ele mesmo, não saberia expressar por que nos escolhe para que possamos ouvi-lo desabafar. E então, ao nosso lado, coloca para fora tudo o que sufocava ele. Ele não aguentava mais guardar aquilo para ele mesmo. Era muito sofrimento para ele. Uma situação complexa, de difícil solução. Nós estamos ali, juntos, sentindo compaixão por ele. Essa compaixão, ela é nutrida pelo nosso próprio e sincero amor fraternal. E aí eu penso, busco intimamente algo que poderia ajudar a resolver o problema dele. Mas eu não consigo vislumbrar uma solução. E aí penso não somente no que eu poderia fazer, mas também em minha rede de relacionamentos e contatos. E aí eu não consigo enxergar algo para dizer para ele que possa ajudá-lo a resolver aquela situação. E aí eu entro numa faixa de certa angústia por não estar ajudando. A gente precisa ter o devido discernimento. Porque realmente pode não estar ao nosso alcance agir de uma forma concreta na solução do problema que ele está desabafando, pelo qual ele está passando. O nosso papel como instrumento de ajuda, que a misericórdia do Pai nos colocou próximo àquele irmão ou irmã, pode ser o espaço para o desabafo, que irá lhe aliviar. Deixa ele colocar tudo para fora. Sabe? Ele quer chorar, ele chora. Ele quer reclamar daquilo que ele está passando, que ele não aguenta mais. Ele está com aquilo, sabe, no limite. E precisa colocar aquilo para fora, precisa desabafar. E ele vai se sentir aliviado com aquilo. Esse papel do espaço do desabafo, dele ter alguém para que ele o ouça dizer aquilo, para que ele veja que, pelo menos naquele momento, alguém parou, né, considerando ele a dificuldade pela qual ele está passando, é muito importante. Na obra Opinião Espírita, Emmanuel, André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nós encontramos uma belíssima lição, a de número 38, Saber Ouvir, a qual eu recomendo a leitura integral, né, anotem, Opinião Espírita, lição 38, Saber Ouvir.
Mas eu trarei aqui algumas poucas frases que nos alertam devidamente para a situação que estamos refletindo agora. Vamos lá. Sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir ou que reanime sem enganar. Agora, essa aqui tem até que grifar. Aprendemos a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver. É isso, gente. Muitas das situações em que nos disponibilizamos a auxiliar o próximo, não nos cabe resolver o problema. Está além da nossa capacidade de ação. E muitas vezes nós nos perdemos cometendo ações equivocadas exatamente pelo que o Emmanuel chamou a atenção, por presunção. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o que é presunção? Opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo. Segundo a doutrina espírita, a presunção é reflexo direto do nosso orgulho. Então, vamos ajustar essa expectativa nossa e essa autoavaliação sobre realmente as situações que a gente não vê solução para auxiliar o outro. Por que a gente está se sentindo mal em relação àquilo? É por causa do outro? Ou porque nos decepcionamos, né, com nós mesmos? Porque não é possível eu achar uma solução aí. Certa vez, né, eu saí com um amigo meu. Sabe aquele amigo de bastante tempo, extremamente confiável naquela relação, né? Saímos para comer alguns petiscos, conversar. E aí, papo vai, papo vem, eu ali, com sensibilidade para ouvi-lo, conectado com sincera disponibilidade, tudo muito natural. Em certo momento, ele pergunta para mim: amigo, posso te falar uma coisa? Eu já não gostei. Porque para perguntar desse jeito, boa coisa não é. Então ele diz algo sobre mim. Pode ter sido algo ligado a algum comportamento que eu tive em determinadas situações, que não foi o mais adequado. Ele está me relatando isso para realmente me alertar e dessa forma me ajudar a estar atento a uma situação que eu sequer nem tenha percebido que faço isso. Ou então ele pode ter me falado de algo que eu gosto muito. Por exemplo, uma série que eu maratonei, eu estou ansioso pela chegada da próxima temporada, e ele fala que odiou aquela série. Precisou de um esforço imenso para terminar de ver a primeira temporada, e que só fez aquele esforço porque eu insisti que ela era espetacular. E ele ficou assistindo, tentando chegar ao momento que ela seria espetacular e não encontrou. E aí, como é que eu vou reagir nessa situação? Seja da situação do meu comportamento, no olhar equivocado dele, né? Do olhar, meu comportamento inadequado pelo olhar que ele está me chamando a atenção, ou da série. Eu não vou dizer para vocês qual seria a minha reação, não, tá? O objetivo aqui é trazer para cada um de nós material para reflexão íntima. Quantas anda a nossa sensibilidade para ouvir o que o outro tem a dizer sobre nós mesmos? Sejam observações pessoais, críticas, ou outros pontos de vista diferentes dos nossos. O que normalmente aparece nessa situação é um embate íntimo, tão presente ainda em nossa caminhada. É a humildade versus o orgulho. Eu iria agradecer a ajuda desse amigo, ou porque ele me falou aquilo, a nossa amizade vai ficar um pouco fragilizada? Eu levarei, sinceramente, em consideração as observações que ele fez para o meu exercício do autoconhecimento, ou eu vou simplesmente ignorá-las? Vou compartilhar também com vocês agora uma outra página de Emmanuel,
que está na obra Palavras de Vida Eterna, é a lição 72. Ouvidos. O versículo que Emmanuel coloca nessa página para apoio à reflexão é: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus está em Mateus capítulo 11, versículo 15. Vamos lá. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Todos aqui recordamos algumas passagens do Evangelho, né? Quando Jesus utiliza essa expressão para aqueles que têm ouvidos de ouvir. A utilização dessa frase indicava aqueles que tinham a condição e muitas vezes a vontade sincera de ouvir as palavras de Jesus e extrair dali os ensinamentos que poderiam lhes aliviar a dor, acender a luz da esperança, nutrir a coragem e a fé para continuar caminhando. Tratava-se daquelas situações de sensibilidade de ouvir o Cristo. Mas entendo que os ensinamentos do Divino Mestre, que já tentamos seguir e colocá-los em prática, nós podemos, sim, aplicar nas situações colocadas aqui ao longo desse estudo. E que, ao acordarmos de manhã, façamos o exercício de imaginar Jesus nos falando. Os meus fiéis seguidores são aqueles que caminham tendo ouvidos de ouvir o próximo, que devemos amar como a nós mesmos. Então, concluindo, chegando ao final, eu agradeço a caridade de vocês, de me ouvirem com sensibilidade esta noite. Agradecendo também a todos que têm nos dado as caríssimas oportunidades de, na nossa relação, trocarmos experiências, falas, confidências, reflexões, aprendizados, tudo que nos enriquece a caminhada. Cada um de nós certamente é auxiliado por muitos e temos já a condição de auxiliar a tantos. Mas que, para aproveitar devidamente essas oportunidades, precisamos ter a sensibilidade de ouvir o outro. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.